Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estamos aqui com o Dr. Antônio Pazini. O Dr. Antônio ele é médico cardiologista, né, doutor? Exatamente. Não vou ficar falando que eu vou deixar ele se apresentar. Mas o Dr. Antônio ele vai estar trazendo aqui informações pra gente de o quão é importante, né, doutor, a atividade física, principalmente para doenças do coração, né? Exatamente. Então, se apresenta. Vamos lá, então. Doutor. Meu nome é Antônio Pazini, sou médico já há 10 anos e sou especialista em cardiologia, né? Então a gente faz medicina há 6 anos, faz mais 4 anos de cardiologia, né, de residência. Tenho especialização também em nutrologia esportiva, enfim, atuo na área de medicina do esporte, mas o meu foco hoje em dia é cardiologia. E, cara, sensacional esse bate-papo, porque eu tenho visto cada vez mais em consultório, em hospital, né, pacientes jovens, sedentários, tabagistas, com hábitos de vida extremamente desagradáveis, digamos assim, levando a finais trágicos de doença cardiovascular. E olha só que bacana, que interessante, né? A gente já conversa faz tempo. Eu não lembro se você tinha comentado comigo essa relação com o esporte. Que eu pensei, quando eu pensei em fazer o vídeo para trazer aqui para a galera da comunidade, foi pensando na situação do coração mesmo. Mas eu não sabia que você tinha esse trabalho junto com o esporte também. Sim, né? Médico, sim. Você falou médico... Eu fiz uma pós-graduação em nutrologia esportiva, né? E eu trabalho com resgate, né, em autódromos, enfim, e tem alguns pacientes que por conta disso também me procuram para avaliação, para cuidado cardiovascular, para atletas de alto rendimento, né? Então, mas minha formação principalmente trabalho na cardiologia, mas eu tenho passei pela nutrologia esportiva antes de entrar na cardiologia. Bacana. E conta para nós, por que cardio? Qual que foi a... Cardiologia é uma área da medicina que ela é muito melindrosa e muito detalhista, né? A gente brinca nas emergências cardiológicas que você pode ir do céu ao inferno em questão de segundos. O mesmo paciente que chega ali cianótico, né, com aquela coloração roxa, não respirando, ou com muita dor, às vezes no acertar o medicamento você salva a vida dele e você tira ele daquele quadro muito grave só com o uso de medicamento em alguns minutos. Então é uma coisa muito satisfatória. O contrário também acontece, que se você muitas vezes errar aquilo que você está querendo colocar para o paciente, então, por exemplo, um edema agudo de pulmão e eu confundi com qualquer outra patologia, era uma dissecção de aorta e eu achei que era um infarto e fiz um trombolítico, por exemplo, né? Eu posso matar esse paciente, entendeu? Eu posso diminuir a sobrevida dele muito, muito significante. Então, a cardiologia me trouxe isso, ela me trouxe esse desafio, né? Você acabou de ver aqui, a gente acabou de ter uma experiência nós estamos no 12º andar da clínica, e eu acabei de atender um paciente que é um pós-infarto que teve alta há uma semana atrás, fez uma angioplastia e ele com medo de elevador subiu 12 andares a pé. Meu Deus. Né? E não falou pra ninguém, simplesmente ele chegou. Falei, bom, tá testado o teu coração, né? Foi tudo certo. Tá aprovado. Tá aprovado, foi tratamento tá certinho, tá tudo tranquilo, chegou, sentou, pode ir embora, tá tudo certo, não tem que mexer em nada. Mas brincando, né? Então ver essa satisfação de um paciente, ele chegou para mim muito ruim, no hospital, paciente que para dar 3 passos tinha dor no peito, faltava muito ar. Nossa. E a cardiologia trouxe isso, né? A gente ajustou a medicação, fez a angioplastia, ele subiu 12 andares caminhando. E assim, doenças do coração, existem muitas, porque a gente fala infarto, Isso. mas eu acredito que não seja só infarto, né? Existem várias doenças. Eu sempre gosto de frisar nos meus pacientes que existem as doenças do coração, né? E aí a gente fala talvez em cardiopatias congênitas, doenças genéticas do coração, né? Tem pequenos bebezinhos, teve um colega nosso que operou um bebê de 29 dias agora aqui em Curitiba, vindo do Macapá, né, por uma cardiopatia estrutural. O bebezinho nasceu com um problema na comunicação entre duas grandes áreas do coração, os 2 ventrículos, né? Infelizmente o desfecho foi ruim, o bebezinho acabou não sobrevivendo, mas é uma doença extremamente grave, né? Então essa é uma doença do coração. A doença do infarto não é uma doença do coração, é uma doença das artérias. A gente chama de doença aterosclerótica, né? Onde há um acúmulo de gordura nas artérias que por aí os fatores são vários, né?
alimentação, genética, descuido, tabaco, essa artéria doente ela pode fechar. Quando essa artéria fecha, o sangue não passa para dentro do coração. E a mesma doença do coração, que é o infarto, do cérebro, que é o AVC, e muitas vezes da doença arterial periférica, onde obstrui a passagem de sangue para frente. Então existem as doenças específicas do coração e existem as doenças que vão ter uma repercussão no coração, igual essa doença da artéria, né? Que o pessoal às vezes não entende assim, mas eu infartei, meu coração é doente. Não, teu coração, ele ficou doente, a doença inicial era na artéria, não era do próprio coração. Entendi. E aí, muitos casos assim, dessa doença do coração, dessa doença da artéria, vai fazer um infarto e vai gerar uma insuficiência cardíaca, né? Então, o coração fica doente secundário a outra causa. E uma dúvida que me surgiu agora aqui, assim, em relação aos tipos de infarto. Por que tem um infarto a pessoa não morre, ela consegue chegar no hospital, certo. E tem o fulminante, que a pessoa do nada ela cai e morre. Do nada ela cai e morre. Tem alguns fatores que vão levar o paciente às vezes a não ter a chance de chegar no hospital ou ter. De maneira muito rápida para tentar explicar para vocês de uma maneira simples. Pense que a Visconde de Guarapuava, uma avenida grande, né, com várias pistas, ela do nada ela fecha. Tá? Então vinha todo aquele trânsito bem e de uma hora para outra, pum, fechou. Não passa mais ninguém. Vai acontecer o que para trás? Vai acontecer um trânsito, vai dar caos, vai dar problema, vai cessar o fluxo de sangue. Esse é o infarto fulminante, é onde uma artéria que às vezes tinha uma plaquinha de gordura pequenininha ali, 20, 30%, mas era uma plaquinha de gordura muito mole, muito instável. A gente fala assim, uma gema de ovo, né? Mas que ela era pequenininha, ela não tinha uma restrição grande de fluxo. A hora que fechou sem nenhum aviso prévio, o coração não dá conta de segurar toda aquela demanda de sangue. E o contrário, aí, isso mais no paciente jovem, né? E no paciente idoso, a plaquinha de gordura ela vai se formando. E aí, por que eu gosto de usar o exemplo da avenida? Porque quando vai entupindo aos poucos, vai se criando pequenas ruas laterais. O trânsito vai fluindo pelas laterais. Então, o motorista já sabe, mas lá na Visconde de Guarapuava está trancado o trânsito, eu já vou desviar por aqui e vou por aqui. E aí vai se criando os pequenos novos vasos, pequenas novas artérias, né? O nome disso se chama angioneogênese, né? Então vai formando pequenas novas artérias que, porventura, algum dia, quando o infarto ocorrer, o trânsito vai conseguir fluir, porque as pequenas novas artérias, as pequenas ruas ao redor vão dar conta de levar sangue. Aí o cara tem um infarto, mas ele sobrevive. Só que vai fluir com dificuldade. Claro, mas vai continuar passando o suficiente para manter aquele coração batendo. Eu perguntei isso porque já aconteceu com meu pai. Meu avô teve, se eu não me engano, foram 6 infartos antes de morrer, assim, ao longo dos anos, né? E o meu pai também, ele teve 2 infartos. Não sei se chega a contar como 3, porque parece que lá na segunda vez que ele estava internado, ele parece que sofreu mais um dentro do... Pode acontecer. Quando ele estava esperando, né, para ser atendido ainda, ele ficou um tempo dentro de uma UPA lá esperando. Pode acontecer. Ficou alguns dias, né? E aí ele, se eu não me engano, parece que ele teve um infarto de novo, mas enfim. Então meu avô teve, meu pai teve esses infartos, graças a Deus não morreu. E o infarto, ele, como você falou, pode ser genético também, então assim, eu posso ter... Pode ser hereditário. Pode ser hereditário, né? Existem vários fatores envolvidos, alimentação, hereditariedade, genética, né? Que quando não é, o genético é diferente do hereditário, né? Então é quando é teu, o teu organismo tem essa predisposição, né? Aí hábitos de vida externos, né? Tabagismo, sedentarismo, obesidade, entrou na prevenção, na diretriz de prevenção cardiovascular também o tema espiritualidade, né? Tão importante quanto prevenção de tabagismo para proteção cardiovascular, né? Por quê? Estresse, nervosismo e o fato de você não estar apegado, de você não ter esse contato com Deus, né? Ele vai te gerar um estresse. Estresse é o geramento de cortisol, aumento de adrenalina, que são substâncias nocivas às artérias. E pode, ao longo prazo, se você tiver esse excesso de substâncias nocivas, danificar a tua artéria até o ponto dela trancar e fazer um infarto. Nossa. É bem sério, hein?
E em relação, assim, voltando ali à questão da hereditariedade, eu tenho como eu saber se eu tenho na minha genética ou não? Ou só preciso... Eu tenho como saber através do exame? Tem. Então, isso que é a indicação do check-up cardiovascular, né? Da rotina cardiovascular. Não é que precisa todo mundo, todo ano, fazer um cateterismo. Mas se você tem um fator de risco familiar, teu caso, por exemplo, é indicado que você faça um mapeamento vascular, que a gente tem feito hoje em dia. Através de um ultrassom Doppler, né? A gente faz um mapeamento, pega todas as grandes artérias, aorta, ilíacas, femorais, renais, carótida, vertebral, passa um ultrassom e veja se não há nenhum tipo de obstrução nas artérias, né? Existem exames também novos, como angiotomografia de coronária com score de cálcio, que é um exame que vai avaliar a circulação de sangue nas coronárias e ver se tem algum tipo de obstrução ou acúmulo de cálcio. Então isso é indicado sim para determinados pacientes, determinados riscos, né? Paciente diabético, obeso, dislipidêmico, teu caso, histórico familiar positivo, que é indicado fazer esse mapeamento sim. Muitas vezes a gente consegue pegar e tratar esse paciente antes de ele ter o evento final, que é o infarto. A sobrevida muda muito, melhora muito. Então dá para prevenir, então? Dá para prevenir, sem dúvida. E é muito melhor prevenir do que remediar, já diziam nossas mães. Né? Provavelmente eu vou correr atrás disso, porque... já sai, já marca ali. Porque aqui já virou uma consulta agora. Exatamente. Eu estou fazendo uma consulta, aproveitando aqui, já fazendo uma consulta, porque nesse bate-papo, você vê, vai surgindo, né, as ideias, eu acabei pensando sobre isso. Claro. Então eu preciso fazer isso porque o meu pai, como ele infartou, eu posso ter na genética. E vamos supor assim, que eu tenha, né, que ele passou para mim na genética. Mas eu penso assim, mas é que meu pai, ele comia mal, ele não se alimentava bem, mas hoje eu me alimento bem, faço esporte e tal, faço uma atividade, não esporte como profissional, mas uma atividade física. Isso serve como uma... Como que eu posso dizer assim? Agora como uma prevenção? Uma prevenção, ou assim, mesmo eu fazendo tudo isso, por ter na genética, eu posso ter o infarto, mesmo eu já cuidando da minha alimentação. Pode também. Também pode. Pode também. E aí que vem a grande ideia, a grande sacada da prevenção, do check-up cardiovascular, né? É que mesmo você fazendo tudo isso, a tua doença pode evoluir. A gente sabe hoje que da parte genética, quando a gente vai tratar um colesterol alto, uma dislipidemia, apenas 30-40% do valor total do colesterol ruim podem ser modificados com hábitos de vida e dieta. 60-70% é genética e vai precisar de medicamento. Entendeu? Então o fato às vezes de você, mesmo você se cuidando, pode fazer sim com que haja acúmulo de gordura nas suas artérias. E aí você vai precisar de uma abordagem um pouquinho mais incisiva, que é o tratamento medicamentoso. Preciso dar uma olhada. Porque... Exatamente, vale muito a pena indicar. E aí o que você colocou, Ezequias, é muito legal de entender. Se o meu pai teve um infarto com 70 anos, mas ele fumava, bebia, era obeso, diabético, não se cuidava, isso não entra no teu histórico genético pessoal. Isso já foge da doença cardiovascular genética. Tá? A gente considera genético quando o infarto ou a doença cardiovascular ocorreu com menos de 55 e 65 anos nos homens e nas mulheres. No caso do meu pai, se eu não me engano, foi 54 anos. Tá dentro. E ele nunca foi obeso. Tá dentro, provavelmente seja genético. Nunca foi obeso. O meu avô, ele foi durante muitos anos, ele foi e morreu, né? Ele virou um vegetariano e morreu vegetariano. Só que a alimentação dele, de certa forma, não era uma alimentação muito saudável por ele ser vegetariano, porque comia muita gordura. E que eu acredito que foi o que aconteceu com meu pai também, porque o primeiro infarto, eu não lembro como que estava o cuidado da saúde dele. Eu não lembro bem como que era a rotina dele. Já fazem acho que uns 15 anos. E esse último agora, ele tinha ficado durante assim uns 10 anos também sendo vegetariano, cuidando, né, da alimentação. Só que a alimentação dele é aquela alimentação de roça. Ele almoça 3 vezes por dia. Ele não é um café da manhã, almoço e janta. De manhã é comida,
Almoço, comida, tarde, comida, noite, comida. Isso, o que a gente às vezes coloca de consultório é que nem o fato de você ser vegetariano ou vegano vai te proteger de doença cardiovascular, assim como também o carnívoro também não está livre, né? Então eu sempre coloco que deve existir o equilíbrio. Eu não coloco em carne ou em legume, o que você coloca em composição de alimento, carboidrato, proteína, gordura saudável, gordura não saudável, né? Então o equilíbrio é muito bom. A gente pode às vezes pegar um vegano que vive de carboidrato, cara, isso é péssimo, tá? Carboidrato e gordura saturada, enfim, né? Ou pegar um carnívoro também, mas que come extremamente só baseado em proteína e gordura, também não é tão bom, tá? Então tem que ter esse equilíbrio, exatamente. E a alimentação saudável, ela é baseada naquilo que o indivíduo necessita. Então eu nunca gosto de colocar uma regra para todo mundo, que todo paciente é diferente. Todo paciente é diferente e vai precisar de uma dieta, de uma alimentação, de uma abordagem específica. Entendi. Bacana. Eu considero que a minha alimentação ela é de certa forma saudável, mas não é pelo fato de que eu sou meio tranquilo em relação à alimentação. Eu não sou aquele cara que olha para as coisas, por exemplo, tem vontade de comer. Às vezes minha mulher vê uma propaganda na televisão de um... Já saliva. Saliva da vontade. Eu não, eu sou aquele cara que pode dizer assim que come pra viver. Tá, entendi. Pra sobreviver. Vamos numa churrascaria e tal. Tá, vamos. Mas tem cara que vai na churrascaria e fala assim, cara, hoje... exato. Não me dê arroz, não pego arroz, não pego feijão, não pego nada. Hoje eu vou comer carne. Exatamente. Eu não consigo ser assim, eu vou lá, eu como o necessário, pego o que eu tiver vontade, como a carne necessária ali, então acho que pode ser um pouco de vantagem, sem mas dúvida, pelo fato da... Eu cito às vezes até o exemplo da Coca Zero, né? A Coca Zero, ela pode ser muito boa para um diabético, né, que está com muito de vontade de tomar refrigerante, mas ela pode ser péssima para um hipertenso, porque ela tem muito sódio. Então, às vezes, o mesmo alimento, para pessoas com doenças diferentes, vão ter repercussões diferentes. Então, não existe regra. Não existe regra, absolutamente não existe regra nenhuma. Em medicina, se você vir com um colega aí que vai te... eu vou consultar, marquei a consulta, o cara te passou uma lista com 80 exames, desconfia que é picareta. Porque não existe como você ter uma regra, 80 exames para a mesma pessoa. Mas ele usa o protocolo tal. Cara, se ele passa o mesmo protocolo para uma pessoa de 20, para uma pessoa de 60, mentira. Tá fazendo errado para um dos dois ou para os dois. Ou para os dois. Então não existe uma regra, existe individualizar tratamento. Entendi. E assim, como que a gente pode... qual que é a importância então... da atividade física a gente já ouve falar assim, atividade física para a saúde é bom, mas aqui a gente está falando mais sobre doenças cardiovasculares mesmo, que é a tua área, né? Perfeito. Então qual que é a importância de uma atividade física para a prevenção, né, de pessoas como eu, por exemplo, que pode ter na genética, ou pessoas que não têm na genética, mas que levam uma vida sedentária? Até porque assim, doutor, eu não lembro se eu cheguei a comentar com você, o objetivo da comunidade é isso, é levar para ter aquelas pessoas que falam, cara, eu não gosto de academia, eu não quero sair na academia. Entendi. Mas dá para fazer atividade física dentro de casa. Dá para fazer aqui nesse consultório, se você quiser, você transpira e gasta 2.000 calorias. Exatamente. Então dá. Então a ideia, o objetivo da comunidade é esse, levar para pessoas que não querem sair de casa para treinar na academia. A gente vai estar levando treino para elas fazerem em casa. Perfeito. Então, como foi a pergunta? Qual que seria, né, a importância, né, da atividade física? Cara, eu gosto sempre de diferenciar atividade física de exercício físico, são coisas diferentes. Atividade física, qualquer movimento corporal que tenha um gasto calórico energético além do teu estado de repouso. Então, levantar daqui para abrir a porta, atividade física, tá? Exercício físico é qualquer atividade física que gaste energia programado. Entendi. Então eu vou sair para pedalar, exercício físico. Entendi. Eu tô trabalhando, e isso é muito comum, eu trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, o pessoal falava assim para mim, doutor, mas como é que eu vou fazer exercício físico se eu trabalho na roça, né? Eu lá faço
capino, igual você falava, capinando, Por causa do meu pai. Por causa do seu pai. Não, beleza, isso é uma atividade física, isso não é um exercício físico. O que muda mortalidade é exercício físico. Entendi. E aí vem a regra, né? A regra que é um número básico que a Organização Mundial de Saúde colocou, que são 150 minutos de exercício físico, né? Ou atividade física por semana, tá? Dividido em 3 a 5 vezes. O que isso quer dizer? Não adianta você passar a semana inteira sentado no sofá, sem fazer nada. Sábado você pedala 4 horas. Não vai proteger o seu coração, tá? A atividade física ela tem que ser fracionada. Então o que a gente orienta? Pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos ou meia hora todo dia, tá? Eu quero fazer mais. Beleza, não tem problema nenhum. E qual é a melhor atividade física ou o melhor exercício físico? É o que você se adapte. Pode ser, que nem você falou, calistenia, né, que utiliza peso do corpo só com movimentações diferentes. Pode ser um funcional em casa, sobe e desce da escada, pula a cadeira, enfim. Pode ser academia, pode ser jogar futebol, pode ser tênis, pode ser pádel, pode ser qualquer exercício que você quiser. Uma caminhada, caminhada livre ajuda. Aí é que vem sempre o bom senso. Se eu for fazer uma caminhada passo a passo de tartaruga, tomando um milkshake, não, né? Não, né? Mas é o que acontece muitas das vezes. Porque você vê que o paciente vai lá, ele caminha, vai caminhandinho, eu brinco assim, olhando o apartamento para alugar, né? Olhando para cima, e aí com uma bala no bolso, cara, não. Você vai sair para um exercício físico, onde vai ter um gasto calórico, onde eu vou desprender de esforço. Você talvez não vai correr, porque às vezes não às vezes tem osteoartrose, problema no joelho, enfim. Mas vai andar a passos largos. Isso. Doutor, eu tenho problema no joelho, no quadril. Cara, hidroterapia, hidroginástica, natação, né? Enfim, qualquer atividade do gênero. Então, cara, tem para todos os gostos, não tem choro. É verdade. Isso aí só depende da própria pessoa, né? É disciplina, que é algo que a gente vai estar falando aqui também, que é o propósito, na verdade, da comunidade, é essa questão da disciplina, porque às vezes a pessoa não gosta de sair de casa para ir numa academia, mas se ela não se disciplinar em casa, ela também não vai. Também não faz. Não vai fazer, então precisa ter essa disciplina, né? E fala-se muito sobre tempo, né? Eu não tenho tempo. Cara, o tempo a gente arruma. Eu acredito que o tempo é o de menos, assim, a gente dá um jeito, desde que você coloque ele dentro de uma disciplina, né? Exatamente. E pra gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, tem assim algum índice de comprovado, assim, algum artigo que fale se tem uma quantidade assim, de pessoas que conseguiram prolongar, ter uma vida mais longa pela atividade física, pela atividade não, agora pelo exercício físico, pela prática do exercício. Tem. Essa é uma pesquisa bem, se você digitar ali dar um Google já vai encontrar, né? Foi feito um estudo lá nos Estados Unidos, em Harvard, com 600 mil colaboradores, né? Acima de 40 anos, e se avaliou a longevidade desses pacientes, quanto a prática do exercício físico, né, nesses 150 minutos semanais, poderia aumentar a sua expectativa de vida. E a média foi um aumento de 7 anos. Então a prática de atividade física pode aumentar em até 7, alguns subgrupos, algumas análises desse estudo colocaram até 12 anos, mas a média foi de 7 anos, um aumento de expectativa de vida e com qualidade, que é muito melhor, né? Não adianta você viver 7 anos a mais numa cadeira de roda ou numa cama, né? Com qualidade. O que você colocou antes da disciplina é uma coisa que a pandemia nos mostrou muito, né? Eu apesar de ter um chassi de grilo, eu sou meio que um rato de academia, eu gosto do ambiente, de estar ali, né, e me preocupou bastante. E na pandemia a gente se sentiu bloqueado quanto a isso, né, e aí veio muita questão do exercício em casa. Cara, eu fazia exercício com um galão de Tibó. Né? Porque o que tinha que fazer? Não podia ir no mercado, nada, tá tudo fechado. O que eu tenho? Tenho o galão de Tibó. Aí vem os aplicativos e tal, coisa que vocês podem ajudar. Exatamente. Né? E é um pouco de criatividade, você dentro. Que é o que a gente vai estar trazendo aqui, que eu quero mostrar. Tipo, o meu apartamento é pequeno. Sim. E cara, hoje eu comprei mais para trazer para dentro da comunidade, porque assim, eu tenho a opção de treinar dentro da academia, né? Mas eu trouxe para poder mostrar dentro de casa. Você pode gastar muito pouco. Se você comprar elástico, aquele Super Band lá, sabe? Não sei se você tá ligado qual que é. Sim, você vai aumentando a intensidade deles. Isso,
Aqui tem aqueles elásticos que você pode comprar, hoje você compra em plataforma Shopee, Mercado Livre, é muito barato. Ah não, mas poxa, ainda pra mim tá meio caro. Vai na farmácia, compra elástico de farmácia. Aí é onde que entra a criatividade. Pô, mas aquele lá é um pouquinho menos, né? Aumenta, coloca 2, 3, 4. Isso. Eu gastei, ó, entre acho que elástico e uma barra de porta, eu gastei acho que uns R$150. Uma vez só. E aí, tá, tem uma barra de porta e elástico, você já... Faz muito exercício. Muito exercício. Muito. Aí você começa a ter criatividade, vai pro YouTube procurar, mas você pode usar cadeira, banco... Pode, cara, exatamente. Já pra você fazer um exercício de peitoral, cara, bota pé em cima do banco, vai pra baixo e flexão. Não tem. Então, agora é claro, a diferença é o seguinte, a gente não tá trazendo aqui a hipertrofia muscular. É exercício físico. Não, é exercício físico. Saúde cardiovascular. Exatamente, porque se for falar de hipertrofia, daí você tem que... É outra aula, exatamente. É outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente está trazendo aqui, que é, né, vida saudável e prolongada. Então, o exercício físico, ele realmente, né, a gente sabe que ele ajuda. A questão é trazer essas informações para que as pessoas se sintam motivadas. Isso, é muito simples. Você vai aumentar 7 a 10 anos da sua vida com qualidade fazendo exercício físico, ponto. Isso é estudo, não sou eu que estou falando, não é coisa minha. Foram 600 mil pessoas analisadas. Pois é, imagina. E hoje eu penso assim, né, cara, eu não gosto de falar de morrer. Tipo, de assunto de morte, assim, é uma coisa que me assusta. Principalmente, não sei se você mudou isso também, relação depois que você tem filhos. Sim. Isso aí parece que, nossa, dá uma potencializada, assim. Então, assim, cara, eu sei que eu posso sair daqui e morrer. Sim. Mas se for pra eu ter uma vida... Se a minha morte for por uma questão de saúde, eu quero, então, morrer bem. Exatamente. Porque minha avó morreu com 90 e poucos anos. Era de roça. Minha avó andava muito. E... Cara, eu penso assim que ela morreu bem, porque ela, claro, teve aquela questão eu não lembro qual foi a doença dela, porque ela tava longe, né? Mas foi, não sei se dá pra dizer como doença, mas assim, ela teve problema respiratório, então foi internada e já tava mais fraquinho, acabou morrendo. Mas ela não ficou um mês internada, ou mais do que isso, que às vezes as pessoas ficam, né? Sim, sofrem anos, né? Anos sofrendo em cima de uma cama. Porque a gente não tem a capacidade como ser humano de mudar os planos que Deus tem para nossa vida. Assim. Que eu falo para meus pacientes que a única certeza ao nascimento é um dia a morte. Agora, a gente tem total capacidade de mudar como a gente vai sobreviver neste período passageiro chamado vida. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou conseguir viver com qualidade, e qualidade de vida não é simplesmente vou ter que me abster de uma comida que eu gosto. Não, é quando você precisar brincar com seu filho, né, pegar ele no colo, brincar, correr, você ter fôlego, você ter disposição, você ter, daqui a pouco você tem um infarto, mas você é um cara jovem, teu organismo tem reserva, ele vai conseguir dar conta de vencer essa doença e seguir a vida. Né? Então, o fato da gente falar assim, eu não vou mudar, interferir nos planos de Deus para minha vida. Não vou, mas eu vou, como a 2 Coríntios fala, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós e nós não somos de nós mesmos. Então, minha avó sempre dizia, se isso aqui não é teu, você cuide para não quebrar, então não vamos cuidar para não quebrar o que não é nosso, né? Se a gente for começar a falar sobre exercício físico na saúde no geral, porque aqui a gente está falando, né, mais voltado... Doença cardiovascular, se você for falar de doença pulmonar, reumatológica, nossa... E ainda se for levar para um lado mais bíblico, né? Nossa, vai mais longe ainda. Nossa, então, assim, é extremamente necessário, né, cara, a atividade física. Como você falou de templo, nós não tá querendo trazer religião aqui. Não, jamais. Mas a gente que tem um pouquinho mais que é primeiro que acredita nisso, né? Mas tem entendimento do que era o templo e os cuidados que tinha, então a gente sabe o que significa, né? Sim. Essa palavra que a Bíblia traz pra gente de que isso aqui é um templo e precisa ser cuidado. Exatamente. Mas em relação a outras doenças também que a gente não vai, só vou dar uma pincelada por cima também a questão de ansiedade. Sim. Entendeu? Sim. Então Sim. hoje liberação hormonal, endorfinas, né, que são substâncias que a gente libera para a atividade física que dão um bem-estar absurdo. Então, gente, a gente estava falando aqui e acabou que eu não olhei para a câmera, ela talvez tenha feito um corte ali. Depois na edição eu vou ter que ver onde que está esse corte para fazer, não tem problema, tá? Aqui é um negócio íntimo mesmo para a galera da comunidade.
Mas a gente já falando ali sobre, né, as atividades físicas e tal. Para a questão de outras doenças também, não sei se pegou isso antes do corte, mas estava falando sobre a questão da ansiedade, né, que hoje as pessoas, né, de um modo geral, assim, estão sofrendo muito de ansiedade. O mal do século. O mal do século, assim, eu tive problemas com ansiedade, o doutor sabe como que foi e tal. E, cara, hoje eu posso dizer, assim, que tem me ajudado muito, 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 assim, eu digo que tem me ajudado porque eu fiquei muito tempo afastado também do exercício físico. Pandemia, aquela coisa, correria e tal, e relaxo. Certeza, sim, que relaxo, porque agora eu tô conseguindo, então, porque agora eu tô priorizando. Exatamente, você tá organizando. Tô organizando, mas tem me ajudado muito. E talvez a gente traga alguma outra informação, depois algum conteúdo sobre essa questão da ansiedade também, né? Mas eu acho que deu pra gente absorver bastante coisa aqui, né? Já ficou um vídeo... Acho que o fundamental, sim, o recado foi dado. Foi dado. E eu quero agradecer você por disponibilizar teu tempo aí e estar trazendo essa informação pra gente, que é importantíssima, porque eu acredito que vai motivar muita gente aí que vai estar dentro da comunidade aí com a gente. Sem dúvida. Valeu, Tamo junto. Obrigado. Valeu. Até mais.